Buenos dias a todos. Primeiramente, me gostaria de agradecer a presença, também agradecer e felicitar os organizadores do congresso pela abordagem geral de todos os temas que envolvem o ganado de leite, e também agradecer a invitação da empresa Born Biotecnologia Animal. Vamos falar pouco hoje de los últimos avanços biotecnológicos em la reprodução de ganado de leite, principalmente enfocando em el tema de aspiração folicular e transferência de los embriones. Okay? Este é dado preocupante de Brasil. Economista e consultor de várias empresas que habla que em 20 anos 60% de los ganadeiros em atividade em Brasil vão desaparecer. O mercado está cambiando a todo momento e estar dentro deste 40% restante em atividade vai requerer aplicação de tecnologias, principalmente, treinamento de mão de obra, planificação e tomada de decisões acertadas com a ajuda de consultorias especializadas. Creio que vários profissionais aqui falaram sobre o tema, né, para melhorar a eficiência de todos os processos desde nutrição, sanidade, manejo, conforto, e temos que solucionar esses problemas. Okay? Então, a única maneira é estar dentro da tecnologia. Uma coisa para mim muito importante é o cooperativismo, principalmente de parte dos ganadeiros e também dos técnicos, sejam agrônomos, veterinários, zootecnistas, trabalhando todos juntos para melhorar a qualidade do ganado, da nutrição, da reprodução, e também, muito importante, o apoio político para novos projetos. Não sei como se está a política de Panamá, mas em Brasil temos muitas dificuldades com isso. Obviamente que para produzir leite, uma vaca tem que reproduzir. Este é fato. Okay? Quais são os parâmetros que nós avaliamos na parte reprodutiva dos animais? Outros professores acá falaram sobre todos esses temas, não vou me aprofundar, somente citar que são temas muito importantes e necessitam da escrituração zootécnica. Ok? Isto é muito importante para detectar os problemas. O que passa com a maioria das fincas, que nós não sabemos onde está o problema, porque não temos anotações, não temos organização. Tivemos aqui também charlas de empresas com softwares, materiais que facilitam a vida do ganadeiro e também dos prestadores de serviços, sejam veterinários, sejam agrônomos e zootecnistas. Okay? Para mim, sempre muito importante trabalharmos todos juntos. Sozinhos não fazemos nada, né? Temos que ter apoio de todos, e principalmente também de los ganadeiros. Os temas mais abordados, né, e mais principais, assim, perdona-me mal portunhol, seriam peso e idade da puberdade, taxa de serviço, taxa de concepção, taxa de prenhez, serviços por concepção, intervalo entre parto e concepção e também intervalo entre partos, ok? As taxas de parição, as taxas de perda gestacional, que para nós outros que trabalhamos com reprodução e com embriões é muito importante. A idade ao primeiro parto e a taxa de sobrevivência e taxa de destete de los terneiros. Isto para nós outros também é muito importante. Hacemos todos os processos e depois temos que
mirar os terneros nascidos, que é o que importa, ok? Como também foi muito bem falado aqui por todos os pesquisadores, há um conjunto de fatores que vão afetar a fertilidade do ganado, de leite, principalmente também em regiões calientes, né? Acá, o clima é muito similar ao Brasil, em algumas regiões. O Brasil tem uma extensão muito grande e com diversos climas, diversos ambientes. E um dos principais fatores que afetam não somente a reprodução, como em geral tudo, é a nutrição. Afeta diretamente os índices reprodutivos. A sanidade também é muito importante e também tudo vão afetar a qualidade e a fertilidade do ganado. Conforto térmico, que é um tema hoje muito discutido. O manejo, lactância, os períodos de lactância, que também são importantes para nós outros que trabalhamos com reprodução, e a genética. Todos esses fatores contribuem para o sucesso ou fracasso das tecnologias. Quais são as tecnologias hoje na parte de reprodução que mais utilizamos? A inseminação artificial, a coleta convencional de embriões e FIV. Nós vamos abordar mais especificamente hoje o tema de aspiração folicular e também transferência dos embriões produzidos in vitro. Este é um dado muito interessante do professor José Eduardo Santos, dos Estados Unidos, que mostra alguns problemas que as vacas paridas, né, depois de 60 dias de leite, sobre perda de prenhez, ok? Correlacionando a saúde da vaca com a fertilidade. Mirem acá, vacas que são saudáveis têm promédio de 8,9% de perda natural, sem algum problema. Quando passamos para mais de um problema, vamos para 15, quase o dobro. E acá, algumas medições de tipo de problema, né? Muitas vezes, nós outros não detectamos as perdas, né? Porque não medimos, mas tem muitas perdas por relação à saúde das vacas com a fertilidade. Problema de parto, metrites, endometrite, fiebre de leite, mastites, cetoses e problemas de casco. Mire os problemas de casco, que aparentemente são algumas coisas simples para nós outros, que também não medimos. Mire quanto perdemos de prenhez depois da inseminação. 25% é um número exageradamente grande, né? Não podemos perder, não podemos perder. Então, esta é uma pantalla muito interessante para tentarmos pensar em las decisões que vamos tomar. Quais são as possibilidades hoje para se trabalhar com as biotecnologias, né? As possibilidades comerciais. Temos a inseminação artificial, que nós outros utilizamos o material genético solamente de machos. E trabalhamos com as transferências de embriões, que podemos utilizar o material genético de los machos e de las hembras. Qual é a participação do Brasil a nível mundial de produção de embriões? Ano de 2006, o mundo produziu como quase 600 mil embriões, ok? Enquanto o Brasil produziu quase a metade, um pouco mais da metade, de todos os embriões produzidos in vitro do mundo. Tá? Em torno de 60% dos embriões, hoje, são produzidos no Brasil através da técnica de fertilização in vitro. Então, é um país que tem muito conhecimento nesta área, onde se começou a trabalhar comercialmente com embriões in vitro. Saímos de um número de 12 mil embriões em ano de 2000
para 350 mil em um período muito curto, de 14 anos. Né? Aumentamos este número em 27 vezes. É um número muito expressivo. O que passou? O que levou os ganadeiros a trabalhar com esta tecnologia? Em Brasil, principalmente, temos uma joia que é o gado zebu, né? Como acá também. Então, se começou a trabalhar com o gado Nelore. Né? Muitos ganadeiros acreditaram na técnica de reprodução e começaram a trabalhar. Em ano de 2000, quase que exclusivamente se trabalhavam com embriões de ganado de corte, de Nelore. E, depois de um tempo, este gráfico se inverteu. Hoje, o Brasil produz mais embriões de leite do que de carne. Os ganadeiros de leite começaram a crer na tecnologia. Este é uma tabela com a participação de Panamá em mercado mundial de embriões. O que passa? É um ranking de países baseado na proporção de embriões produzidos in vitro em relação ao tamanho de rebanho, ok? Mire que em Brasil está em 11º lugar, com a produção de 390 mil, pero o rebanho brasileiro é muito grande, como de 220 milhões promédio, ok? E abaixo do Brasil está o Panamá, com um número, claro que menor de embriões, e também um rebanho muito pequeno. Isso nos mostra que a técnica tem que ser muito desenvolvida, temos muito espaço para trabalhar. Né? Isto para nós é uma alegria, uma coisa boa, porque temos que contribuir, podemos melhorar, temos muito que trabalhar para isso. Vou falar sobre algumas vantagens da tecnologia de embriões. Acá é um exemplo, ok? Se utilizarmos um touro com PTA de 500 quilos de leite por lactação, em um rebanho de promédio 9 mil quilos. Se fizermos a técnica de inseminação artificial, vamos ter, na próxima geração, um rebanho promédio de 9.500 quilos, ok? Quando utilizamos um touro, o mesmo touro, de PTA de 500, em um rebanho com média de 4.000 quilos, teremos, na próxima geração, um rebanho com 4.500. O que podemos fazer? Vamos recordar que o intervalo de gerações entre os bovinos são de 3 anos, ok? Podemos pegar um rebanho com baixa produção de leite e, através da compra de embriões ou a própria produção em la finca, podemos pegar um embrião de um ganado de 9.500 quilos e colocarmos este material genético em um rebanho de 4.000 quilos. E assim, na próxima geração, vamos ter um embrião, um hijo, que tem 9.000 quilos. Mire quanto tempo nós economizamos, quanto tempo ganhamos, né? E tempo é plata. Teremos uma ganância de produtividade muito grande na primeira geração, como mais de 5.000 quilos. Okay? Isso é um dado muito interessante e está cada vez sendo mais utilizado a tecnologia de embriões para os ganadeiros de leite. Acá uma outra demonstração de tempo, ok? Se com a inseminação artificial e um touro com PTA de 500, na primeira geração, vamos ganhar 500 quilos, ok? E assim por adiante. Em 10 gerações, vamos, como é no intervalo de 3 anos, ok? Sempre intervalo de gerações de bovinos são 3 anos. Vamos a demorar 30 anos para conseguir uma eficiência que podemos conseguir em apenas 3 anos. Né?
Ganhamos muito tempo, ganhamos muito tempo. Isso mostra a total viabilidade das técnicas. Ok, hablamos de las vantagens, pero agora como podemos conseguir esses embriões? Vou falar especificamente da técnica de aspiração folicular guiada por ultrassonografia. O que é isto? Não sei se todos conhecem, se todos já escutaram, pero é uma biotécnica, ok, de reprodução. Uma biotécnica é uma ferramenta, ok? Sempre uma ferramenta que tem por objetivo multiplicar, solamente multiplicar e acelerar a produção de animais geneticamente superiores, ok? Da mesma maneira que multiplicamos animais superiores, podemos multiplicar animais inferiores. Como é uma técnica que permite a multiplicação. Então, há a necessidade de escolher, de avaliar o ganado, de sabermos o que estamos reproduzindo, ok? Mais adelante vou explicar todos os processos da técnica. Esses são os equipos utilizados. Sempre quando vamos a uma finca, teremos que carregar todos os equipos. Tudo está completamente organizado, ok? Para ser a coleta e a aspiração dos ovocitos. Temos distintas fincas em distintos lugares do mundo, com diversos climas, com diversas pessoas e com diversas instalações. Cabe a nós outros nos adaptarmos, ok? Sempre tentando buscar a melhor eficiência para a aplicação da técnica. Acá são fincas em Brasil, com distintos ganados, com distintas genéticas e distintas instalações, né? Mire que tem todo tipo de instalações, das mais elaboradas às mais simples. O que importa é o uso da tecnologia. Nós outros nos adaptamos às realidades da finca. O que hacemos com a aspiração? Basicamente, sacamos os óvulos dos ovários das vacas com um equipo de ecógrafo, ok? Introduzimos uma guia com uma bomba de vacío e sacamos os ovocitos das vacas para posteriormente levarmos ao laboratório e para produzir os embriões. Esta é a imagem que nós outros vemos, né? Estes são folículos onde se encontram os ovocitos. Nós outros, com os aparelhos de aspiração, com uma agulha, sacamos esses folículos, todas as células que podem ser os futuros embriões, os futuros campeões e o melhor que temos em mercado. Para mostrar aqui, é um vídeo, ok, de um animal que está prenhada, é uma novídea como de 14 meses, da raça holandesa, e mostra a viabilidade da técnica. O que podemos fazer? A vaca está prenhada e pode ceder todo o material genético, ok? Ele é um terneirito de como 45, 50 dias. Hacemos a palpação, miramos o ovário, este é o corpo lúteo, ok? Do lado da gestação, e inicia-se o processo de aspiração. Está ligado a uma bomba de vacío que vai succionando os folículos e recuperando os ovocitos dos animais. É uma vaca que produziu muitos ovocitos e algumas prenhezes. Ou seja, a vaca está prenhada, vai a gerar um terneiro e está produzindo outro animal. Ou seja, não estamos perdendo tempo, né? Estamos ganhando eficiência. Acá é um outro vídeo de uma vaca superestimulada. Já vou falar um pouco sobre os processos e o que
vamos estudando, estamos trabalhando para melhorar a viabilidade de alguns processos, ok? É uma vaca que está com o ovário superestimulado, mire a diferença de tamanho dos folículos, ok? Sempre aspiramos todos os folículos que miramos na pantalla, ok? A tendência é que quanto mais ovocitos nos recuperamos das vacas, maior a probabilidade de produzir mais embriões. Sempre aspiramos todos. Como é uma vaca superestimulada, mirem que tem uma grande quantidade de folículos. Tá? E acá, como são os ovocitos e como levamos ao laboratório. Tá? Esta é uma vaca que produziu muitos ovocitos também, ovocitos viáveis, tá? E quanto mais ovocitos, maior a chance de termos mais embriões, mais terneiros, mais plata. Sempre montamos um outro laboratório dentro da finca. Vamos em 2 pessoas para a finca, um veterinário no curral e um técnico no laboratório de finca para fazer todos os trabalhos. Okay? Sempre temos, mantendo tudo organizado, tudo limpo. Ok, mostramos a técnica e agora vamos falar um pouco das vantagens e desvantagens. O que temos? A repetibilidade, ou seja, podemos coletar as vacas regularmente. Né? Cada veterinário tem seu processo, cada veterinário tem sua técnica, mas podemos coletar vacas aí de 21 em 21 dias, né? Otimizando esta técnica. Podemos aspirar as vacas prenhadas, podemos aspirar em qualquer fase do ciclo, ok? Aspirar animais gestantes hasta 4, 5 meses, não sabemos, depende da vaca. Né? Às vezes, algumas vacas podemos sacar ovocitos até com 6, 7 meses de gestação, e outras com 3 já se tornam difíceis. Vai da avaliação do veterinário em dia de coleta. Pero podemos produzir terneiros de animais gestantes. Uma coisa que facilitou muito o desenvolvimento de la FIV em ganado de leite foi a utilização do sêmen sexado, principalmente de los touros top, que são sêmens mais custosos. Né? Ayer escutamos algumas charlas também, falando de los valores do sêmen, as qualidades do touro top, da genômica, e podemos otimizar o sêmen. Às vezes, com uma parruela, podemos fertilizar como 5, 6 donantes. Né? Então, isso nos permite a utilização de um touro com um valor genético mais agregado, mais alto. Né? Não como na inseminação, por exemplo, ou na transferência de embrião, que usamos uma parruela para cada vaca. Né? Podemos utilizar, às vezes, um sêmen mais custoso em algumas donantes. Esta é uma grande vantagem em relação à coleta de embriões. Tá? Isso, este, para mim, é o fato que se passou o desenvolvimento com o ganado de leite. Okay? Holstein, Gyr, Girolando, e podemos fazer as cruzas. Também tivemos charlas aqui, falando de las cruzas, qual é a melhor, qual é a pior. Isto não cabe a nós outros como técnicos, ok? Cabe ao ganadeiro. Para mim, a melhor cruza é as que traz plata. Independente da cruza que se hace, tem que ter plata. Não há necessidade de hormonas, ok? Podemos trabalhar com as vacas em qualquer fase do ciclo, desde animais pré-púberes, como animais prenhados, animais mais viejos. Podemos trabalhar em qualquer fase desses animais. E também animais com infertilidade adquirida,
ou seja, infertilidade adquirida, não infertilidade congênita. Por quê? Se nós outros reproduzirmos animais com infertilidade congênita, vamos estar perpetuando animais inférteis, ok? Um exemplo de animais com infertilidade adquirida, como uma mucômetra, um quiste, alguma coisa assim, né? Algum trauma no aparelho reprodutor, nesse sentido. E também temos as desvantagens, né? Exige mano de obra qualificada, que é um processo que necessita muito treinamento de los técnicos, tanto do veterinário quanto do técnico de campo. Okay? Os resultados são inconstantes. Mais adelante vamos ver alguns fatores que podem contribuir para esta variação de resultados, ok? Aderências ovarianas, aderências de útero, hematoma, quistes foliculares, isto se pode acontecer, é um risco da técnica, pelo que passa que quanto mais treinados estão os veterinários e os técnicos que praticam, se passa menos esses problemas, ok? Pero sempre temos que falar de tudo, né? Tanto as vantagens quanto as desvantagens. E uma coisa que é um fator limitante, dependendo das regiões, são os laboratórios, né? Aqui em Panamá, creio que tem 1, 2, não me recordo quantos laboratórios tem, mas em Brasil, a logística é um pouco mais fácil. Temos muitos laboratórios em todas as regiões do país e hoje, com o desenvolvimento dos meios de cultivo, podemos transportar essas células por hasta 24 horas. Do início da aspiração hasta a chegada do laboratório, podemos chegar hasta 24 horas. Então, se aspiram uma vaca no norte do Brasil e o laboratório está em sul, pode pegar um vuelo e, se o período não for maior que 24 horas, podemos trabalhar tranquilamente com esses ovocitos e melhorar os resultados também. Tá? Qual é a logística dos programas? Okay? Temos umas fechas estabelecidas com o laboratório, com o ganadeiro, para começarmos a trabalhar. Sempre é tudo organizado antes, ok? Temos o trabalho de receptoras, que seriam 9 dias antes da coleta. Um veterinário vai até a finca e faz a avaliação das receptoras, o diagnóstico de gestação e a sincronização, ok? 9 dias depois, aspiramos as donantes e, em dia 17, podemos transferir esses embriões ou congelar esses embriões, ok? Isto varia de acordo com o objetivo do ganadeiro. Uma observação importante: a técnica funciona? Sim, funciona. A técnica hace milagre? Não, não hace. Como podemos optimizar isto, ok? Como nós podemos trabalhar para melhorar os resultados? É importante que o médico veterinário conozca todos os fatores que influenciam na produção de embriões, ok? São muitos fatores que devemos estar atentos para otimizar a produção in vitro e também solucionarmos os problemas da finca. Tá? Nós outros sempre trabalhamos com problemas e temos que solucionar. Para solucionarmos, temos que saber onde estão os problemas, ok? Falando de uma maneira mais abrangente agora, quais são os fatores que influem na produção de embriões in vitro, ok? Vamos à finca, sacamos os ovocitos das vacas e depois, né, temos um trabalho duro por adiante. Sabemos que o grupo genético de los animais influenciam na produção. O que é? Bostaurus, búbalis, que são os búfalos, e bosíndicos, ok? Mais adelante vou mostrar uns trabalhos comparando os 3 grupos genéticos. Então, é importante conhecermos o que estamos trabalhando e trabalhar para optimizar essa eficiência, ok?
Temos também diferenças de raças. Animais do mesmo grupo genético têm diferenças entre raças. O que nos passa é conhecer as diferenças entre as raças e trabalhar com todos os fatores que podem influenciar, ok? Uma coisa que é muito evidente em Brasil e aqui em Panamá também é a tensão térmica e época do ano, ok? Isto impacta diretamente em nosso trabalho e não somente em nosso trabalho, como em todos os outros, produção de leite, produção de forragens. Isto também está diretamente relacionado aos embriões, ok? Nutrição, que para mim é um dos mais importantes, né? Uma nutrição balanceada, com ou pastura, não me importa o tipo de sistema, ok? O importante é que esteja tudo equilibrado. Se for pastura, não há problema. Se for confinamento, freestall, a única coisa que temos que ter é o sistema equilibrado de nutrição. Estado reprodutivo, né? Teremos diferenças entre animais. Se trabalhamos com animais pré-púberes, se trabalhamos com animais que já estão ciclando, ou se trabalhamos com animais prenhados. Vou mostrar uns dados depois de diferenças entre categorias, estados reprodutivos. Tá? É importante o técnico saber de todos esses fatores para tomar as decisões corretas. Idade, que é um fator também importante, né? Hoje, com a genômica, nós temos um interesse muito grande de reproduzir os animais cada vez mais jovens e também é um fator muito importante para solucionarmos esse problema. Sabemos que a produção de embriões em animais jovens é mais complicada, é mais complexa. Então, trabalhamos com diversos tipos de idade de animais e vamos fazendo as medições, os trabalhos. Toda finca há diferença. E, às vezes, em fincas que são muito próximas, em uma temos excelentes resultados, em outras temos péssimos resultados. Okay? Cabe a nós outros identificarmos os problemas para solucioná-los. Categoria dos animais. Será que há uma diferença entre aspirar em uma vaca em lactância, uma vaca em início, em final, em meio de lactância, ou uma vaca orra? Será que temos essa diferença? Ou uma novídea? Temos. Outros fatores que também podem influenciar esta produção de embriões, nosso resultado final, são os protocolos, né? Nós não precisamos, não necessitamos, não é de extrema importância que utilizamos os protocolos, mas temos ferramentas para isto também. Em alguns casos específicos, podemos usar protocolos de sincronização, como os protocolos de superestimulação, para tentar sempre otimizar essa produção de embriões, com o objetivo de ter mais terneiros ao final. Os meios de cultivo de laboratório. Hoje, há uma grande variedade de meios de distintos países, de distintos laboratórios, e temos diferenças entre eles, né? Sempre nos atentarmos a empresas confiáveis, que trabalham com meios confiáveis, para não perdermos todo o serviço. É um serviço custoso, é um serviço trabalhoso, e devemos nos atentar a isso também. Um outro fator interessante chama-se interação vaca-touro. Algumas vezes, a mesma vaca produz muito bem embriões com um determinado touro e com outro touro não produz nada, né? Geralmente, os laboratórios têm essas informações e podem nos direcionar, ok? São conhecidos os touros que produzem bem e são conhecidos os touros que produzem mal. Isto não depende da genética de touro, ok? Estou falando especificamente de produção de embriões. Okay? Às vezes, temos um touro de espetacular genética, mas não produz bem embriões ou não se emprenha bem nas vacas. Então, temos todos esses dados em parceria com as empresas que trabalhamos. Uma diferença interessante também é o sêmen. Okay?
cada touro temos um promédio de produção. Como sabemos? Haciendo. Sabemos a média de produção de um touro utilizando, né? Algumas vezes temos que utilizar touros novos, não sabemos o que passamos, mas temos que saber, temos que fazer. E algumas vezes também, o mesmo touro com lotes de parruelas distintas tem diferenças. Há alguns touros que um lote temos 40% de produção de embriões e o mesmo touro com outro lote de parruela temos 15, 10. Por isso é importante e crucial esta comunicação entre as empresas, esta confiabilidade entre as empresas que vocês vão trabalhar para termos tudo listos e organizados para otimizar nosso serviço. E também teremos uma variabilidade muito grande entre as donantes. Em la mesma finca... Como? Falta 5 minutos? Só? Já? Nossa, tem muita coisa ainda. Vamos mostrar agora uns trabalhos aqui de diferentes grupos genéticos, né? Temos a sorte de trabalhar com donantes bosíndicos, a maior parte, como aqui em Panamá. Trabalhamos com Gyr, com Guzerá, se tratando de gado de leite. Agora estão começando com Sindhi, né? Isto é bueno para nós outros porque temos uma alta eficiência de produção de embriões, como em Brasil também. E as donantes Bos-Taurus com poucos folículos, ok? A eficiência é mais baixa, né? Ayer também estavam falando sobre as cruzas, o que é melhor, trabalhar com Holstein, cruzar com Gyr, temos várias variações, ok? Acá mostrando a diferença entre o ganado Gyr e o ganado Holstein, certo? Mostrando a diferença de quantidade de ovocitos. Mire que a Gyr produz em promédio 23 e as holandesas como 14. Isso nos impacta diretamente na produção e na quantidade de embriões. Outro fator muito importante é o efeito de estresse. Muitas pessoas que estão aqui falando por todos esses dias de estresse, de conforto, de manejo, isto também nos impacta diretamente. Aqui um trabalho com novilhas, vacas em lactância e repetidoras de serviço em inverno e verano. Mire a diferença que em inverno se produzem mais embriões, de todas as categorias, seja novilhas, seja vacas em lactância, ou seja em vacas repetidoras de serviço. Da mesma maneira se comporta em Panamá. Acá é um experimento com umas vacas Gyr, mostrando que mesmo os zebuínos suportam mais calor, mas também temos diferenças quando o gado é submetido a estresse. Fizeram um experimento que colocaram as vacas em um ambiente de temperatura controlada, com alta umidade e alta temperatura, como em nosso país, como acá em Panamá também. Há zonas que são extremamente úmidas e calientes, e isto impacta diretamente na produção de embriões, na produção de leite e mesmo em animais zebu, né? Há estresse térmico em animais zebuínos também, em menor quantidade, mas temos estresse. Os embriões, aqui são seguidos serviços de aspiração, mostrando os animais que não sofreram estresse, com um número maior de embriões, e os animais que sofreram estresse, com um número menor de embriões, assim como na produção de leite, como todos os parâmetros que já falamos anteriormente. O que podemos fazer para melhorar isto, né? Temos hoje protocolos de superestimulação dos ovários que podemos incrementar alguma coisa de produção, tá? Principalmente trabalhando com animais de genética top, tá? São ferramentas. Lembre-se que temos ferramentas e temos que saber usá-las e saber em qual hora utilizá-las. Este é um protocolo comparando vacas em leite e vacas orras com ou sem o tratamento. Mire a diferença dos ovários aqui sem tratamento e
com tratamento, ok? No mesmo dia, no mesmo grupo de vacas, então, produzimos mais ovocitos acá, as vacas estimuladas, ok? E teremos mais chance de ter mais embriões, mais prenheses, mais terneiros. Acá são os resultados, depois, como estamos com pouco tempo, vou disponibilizar o material para quem quiser. E uma coisa muito importante que foi falado aqui muito por muitos pesquisadores também sobre a genômica. Em Brasil, em ano de 2018, foi lançado o primeiro sumário de vacas avaliadas com genoma, ok? De la raça Gir. Isto é um passo importante para nós outros. Isso é um passo muito importante. A genômica também, como outras coisas, é uma ferramenta de seleção. Algumas pessoas não concordam com a aspiração de animais jovens, mas é uma ferramenta que devemos utilizar. Os países hoje mais desenvolvidos, como Estados Unidos, países em Europa, estão trabalhando intensivamente o trabalho genômico enganado, principalmente em las vacas Holstein. Solamente para dizer o porquê trabalhamos com animais jovens. A única coisa que queremos com os animais jovens é reduzir esse intervalo de gerações, ok? Esta é a única função. Perdemos menos tempos e ganhamos mais plata. Quanto menor nosso intervalo entre gerações, teremos um maior ganho genético, ok? Esse é um trabalho mostrando as diferentes categorias. Eu vou passar um pouco rápido aqui, mas trabalhamos com animais, novilhas Holsteins, de idades diferentes e status reprodutivos diferentes, ok? Como pré-púberes, ou seja, não entraram em celo ainda, animais púberes, de 12 a 14 meses, e animais prenhados. Será que temos diferenças? Quando nós vamos a uma finca de leite, teremos novilhas para trabalhar. Qual categoria eu tenho mais eficiência? Fizemos um trabalho comparando os 3 grupos, ok? Esse trabalho foi publicado. Aqui, os animais da finca, as aspirações, ok? E acá está por categoria, da menor tamanho para maior tamanho. Vemos que as novilhas púberes, ok? Que já entraram em silo, já estão maduras sexualmente, produzem mais ovocitos do que animais pré-púberes, ok? Quando enviamos este material ao laboratório para produzir os embriões, o que detectamos? Os animais pré-púberes produziram muito poucos embriões. Ou seja, é viável? Não é viável? Vamos ver. Os animais púberes produziram um pouco mais, também um número baixo, tá? Pela raça. Lembrando que não foram animais tratados com nenhum tipo de protocolo. Tá? E as novilhas prenhadas. O que se passou? Temos um maior resultado em las novilhas prenhadas. Se eu sou veterinário e vou na finca e tenho novilhas, hoje eu escolho trabalhar com os animais prenhados. Não vou perder nosso tempo, gastar a plata de ganadeiro, perder dia de trabalho para trabalhar um animal que está inviável, ok? Teremos ferramentas para isto, que são os protocolos, as avaliações, e podemos tomar algumas decisões, ok? Cabe a nós outros, como técnicos, utilizar as ferramentas quando necessárias. As novilhas pré-púberes, eu necessitava aspirar 8 animais para produzir um embrião. Eu perdia quase toda a manhã para produzir um embrião. Né? Perde tempo, os empregados da finca têm outras coisas a ser, perde plata. Não. Né? Temos que ter isso em consciência. Ou seja, neste trabalho, nesta finca, nessas condições, se tornar inviável. Em algumas fincas, temos resultados bons. Né? Esse é um trabalho interessante e algumas vezes um pouco criticado. É a produção de embriões de terneiras. Okay? Não sei se alguém já escutou falar sobre isso, mas Estados Unidos trabalha muito assim e há um tempo.
estão produzindo embriões de terneiras de 3 meses, ok? Por laparoscopia, como se coleta uma oveja, ok? Quando a ternera nasce, tem os ovários, tem um período que tem os folículos e utilizamos uma outra técnica, uma técnica de laparoscopia para sacar os ovocitos e produzir embriões, ok? Isto é solamente para reduzir intervalo entre gerações. Os animais, quando nascem, já são identificados por genômica. Os animais top 01 são separados do grupo, os animais, e se empeçam a trabalhar quanto antes é possível. Vou passar um pouco mais rápido aqui. Os protocolos também vou passar, ok? Sincronizamos esses animais com dispositivos de oveja para tentar melhorar a eficiência dos processos, né? E aqui os processos de laparoscopia e os resultados. Mirem aqui a importância maior são nesses números. Neste trabalho especificamente, nós outros tivemos um problema, ok? E tivemos um problema de produção de laboratório, ou seja, porque aspiramos também para comparar animais mais viejos. E a tendência é que os animais com idade mais avançada se produzem mais embriões, ok? Acá já esperamos resultados baixos, mas aqui esperávamos um resultado maior. E quando tivemos um resultado muito baixo aqui, conseguimos detectar algum problema. Qual o problema? Muito difícil de buscar, muito difícil de descobrir. Mas mostra que é viável aspirar um animal, que pode se produzir um animal. Se é viável ou não, vai depender de várias coisas. Algumas vezes se produz um terneiro de um animal top, este terneiro pode virar um touro de central, ou uma donante conhecida, ou uma campeona, e assim por diante, né? Aqui depois, o processo pós-operatório, não teríamos problema em nenhum animal. E esta é o nascimento, é o primeiro nascimento de uma ternera em Brasil. Esta é a hija de uma ternera de 3 meses, ou seja, quando esta nasceu, sua mamã tinha 12 meses, ok? Então, um animal de 12 meses tinha outro filho, tá? Algumas pessoas concordam, outras não. Isso é um assunto para discutir muito tempo. E estamos provando uma técnica agora em Brasil, em parceria com o laboratório de In Vitro Brasil e as fazendas do BASA, né? Dr. Evandro Guimarães é um entusiasta da raça Gyr e está trabalhando em la genômica, está divulgando la genômica e nos abriu sua finca para trazer estes estudos, né, para produzir animais a partir de animais jovens. Dr. Evandro disponibilizou animais de 3 a 10 meses, ok? Para a universidade, animais top, avaliados, ok? E estamos trabalhando com outra técnica, não mais laparoscopia, a técnica transvaginal, a mesma técnica que hacemos em las vacas, ok? Aqui os protocolos. Mais importante diferença dos trabalhos é o tamanho da guia. Para as vacas, utilizamos esta guia de 5 centímetros, ok? E para as terneiras, uma com a metade, ok? Para não causar tanto desconforto animal. Aqui são os protocolos de tratamento de superovulação, a aplicação de hormonas, ok? Sabemos que os animais jovens têm problemas de capacidade de produção de embriões. Então, temos umas ferramentas como protocolos para tentar otimizar. E aqui, uma terneira, ok? Não me recordo a idade, pero não tinha mais de 6 meses. E trabalhamos como uma vaca normal. Coletamos como uma vaca normal, com a técnica transvaginal, utilizando simplesmente uma guia de aspiração de tamanho reduzido, tá? E aqui os resultados. Só para compreender, aqui são vacas tratadas e não tratadas com a hormona FSH, ok?
que sabemos que o hormônio FSH melhora a qualidade de ovocitos. Então, no grupo controle temos 1.2, subimos para 2.3, ou seja, os animais tratados com FSH, produzimos um embrião a mais. Isto é viável? Não é viável? Não somos nós outros que vamos fazer, é o ganadeiro. Não sei como vai vender os embriões, qual valor genético tem, isso depende de muitos fatores, ok? E quais são as perspectivas futuras? Isto já está sendo feito em outros países. Em Brasil, ainda creio que não, somente em caráter de experimentação. Hoje, como hacemos com a genômica? Nasceu o terneiro, identificamos, coletamos material de terneiro, enviamos a genômica, recebemos a evaluação e tomamos as decisões. O que estão fazendo agora em Europa isto já está sendo utilizado em massa, ok? Pelos grandes centros genéticos, isso é uma coisa que creio que seja o futuro, né? Para nós outros, um futuro um pouco distante, mas que em países desenvolvidos vai ser usado, é que estão fazendo a genômica de embrião. Se aspira a donante, se fertiliza com o touro, em dia 6, se saca uma parte do embrião e envia para a avaliação genômica. Se os embriões forem bem avaliados genomicamente, são depois transferidos em las receptoras. Se a prova genômica não é boa, se descarta os embriões. Com isso, a quantidade de embriões se reduz muito, ok? A quantidade de embriões transferidos se reduz muito, pero temos um salto muito grande, sabendo que estamos transferindo embriões de animais top, ok? Com a probabilidade de ser top. Nada em la biologia é 100%, ok? Aumentamos a probabilidade. Esta é a pergunta que todo mundo acha, ok? Quanto custa uma prenhez? Se é viável, principalmente nos ganadeiros, que esta é uma pergunta que tem que ser, ok? Pero qual é a resposta? A resposta é simples, depende. Para alguns, sim, para outros, não. Como vamos saber? Isto depende de vários fatores. Quanto mais eficiente nós outros formos, ok? Mais barato, menos custoso sai o serviço e menos custoso sai as prenhezes, ok? A eficiência, como nós vimos, depende de vários fatores, que não somente do serviço de veterinário, depende do manejo, da genética, da saúde das vacas, da sanidade. Isto está diretamente ligado aos nossos resultados. Por isso que sempre me gusta falar que devemos ter o maior contato possível com o ganadeiro, devemos buscar assistência de empresas especializadas. Hoje nós temos as ferramentas estão todas em nossas mãos, depende de nós outros. E recorde que biologia não é matemática, toda área podem ocorrer problemas, ok? E se os resultados não saíram como nós esperávamos, o que ia ser? Sempre temos um problema. De quem é a culpa? Okay? A culpa pode ser de todos, menos de las vacas, ok? Acá é um slide de um professor brasileiro que me gusta muito, que sempre quando chega em uma finca e tem algum problema, a primeira coisa o ganadeiro falar alguma coisa, o veterinário falar alguma coisa, agrônomo, zootecnista, ou colocamos a culpa nas vacas. Sempre assim. E ele habla para os ganadeiros pedir perdão às vacas, né? A culpa é nossa. A culpa é nossa como técnicos, a culpa é nossa para os ganadeiros. Nós outros temos que assumir as responsabilidades e tentar trabalhar para melhorar, ok? A vaca é a última culpada. E pedir perdão às vacas. Muitas graças por atenção.